Se não tem dinheiro, é só dizer. A gente não faz caridade aqui. Sai logo daqui, seu pobretão. O cartão recusou. O olhar atravessado veio na mesma hora. O recepcionista virou as costas. Os outros mecânicos riram baixo, cochicharam alto. E o pobre ali, parado, segurando o próprio constrangimento. Ele pediu desculpas, disse que podia tentar outro cartão, outra forma de pagamento, mas ninguém quis ouvir. A oficina inteira tratou como se ele fosse invisível, como se não tivesse direito a um mínimo de respeito. Só que tinha alguém observando. No fundo da oficina, com as mãos sujas de graxa, uniforme velho, o mecânico novato viu tudo. Viu o desprezo, viu a arrogância, viu a pressa em julgar. E ele não riu, não destratou, não virou as costas. Ele apenas caminhou. E o que ele fez nos segundos seguintes foi tão impactante, tão impossível de esquecer, que calou a oficina inteira e mudou destinos. Se inscreva no canal agora. Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe este vídeo, porque hoje você vai ver o dia em que um bilionário escondido descobriu o verdadeiro valor do caráter sem ninguém perceber. A oficina parecia um palco de julgamento. O pobre, que na verdade era um bilionário disfarçado, respirava fundo, olhando ao redor enquanto todos continuavam cochichando, como se ele fosse apenas um incômodo que havia atrapalhado o dia. O recepcionista, com soberba no olhar, soltou. Se não tem dinheiro, é só dizer. A gente não faz caridade aqui. A gargalhada dos outros mecânicos ecoou como um martelo no peito daquele homem. Mas ele não rebateu, não gritou, não se defendeu. Ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que até a luz da oficina pareceu oscilar. Os passos ecoaram no chão de cimento. Toc, toc, toc! O mecânico novato caminhava lentamente na direção deles. As mãos ainda sujas de graxa, o uniforme puído, o crachá torto onde se lia apenas aprendiz, primeira semana. Ele era o mais novo, o menos respeitado, o que ainda não tinha lugar fixo, o que recebia ordens e olhares atravessados. Mas naquele instante, ele era o único que estava vendo o que os outros não enxergavam. A injustiça. O bilionário disfarçado abaixou o olhar, segurando dentro de si memórias antigas, memórias de quando realmente fora pobre, rejeitado, diminuído. Ali, naquela oficina, era como se o passado tivesse voltado para sentar na mesma cadeira, com as mesmas feridas. E o silêncio se rompeu. Chega, né? Disse o novato com a voz baixa, mas firme. Os outros mecânicos viraram para ele imediatamente. Alguns rindo, outros prontos para humilhar mais um. Vai defender mendigo agora? Debochou um deles cruzando os braços. O novato não respondeu. Ele apenas passou pelo grupo com um olhar que ninguém esperava. Um olhar que não era de medo, era de coragem. Ele parou diante do bilionário disfarçado e disse: Eu vi o que aconteceu. Se me permitir, eu posso ajudar. O homem levantou os olhos e pela primeira vez, desde que tudo começou, sentiu respeito e não piedade. Atrás deles, os outros resmungavam. Esse novato quer aparecer. Primeiro salário e acha que manda... Vai se queimar querendo bancar o herói. Mas havia algo diferente no ar. Algo como um pressentimento. Uma força silenciosa, quase palpável. O novato estendeu a mão, não para pedir nada, mas para acompanhar aquele homem, como se dissesse sem palavras: Ninguém trata você assim na minha presença. O bilionário, ainda oculto sob seu disfarce, assentiu com um leve gesto. E juntos, eles caminharam para a área mais interna da oficina, a parte onde só entram os profissionais de verdade, os que sabem o peso de um motor e o valor de uma palavra. As conversas cessaram, os risos morreram. Todos começaram a sentir algo estranho, medo. Sílabas abafadas se espalharam pelos cantos. O que ele pensa que está fazendo? Ele vai ser demitido. Isso vai dar ruim. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de inquietação começou a crescer nos que riram e julgaram antes. A oficina, tão barulhenta, agora parecia um templo silencioso. Lá dentro, o novato parou, olhou para o homem e, antes de fazer qualquer gesto, perguntou: Posso te falar uma coisa? Sem ninguém ouvir, o bilionário assentiu com um olhar vulnerável e ao mesmo tempo intrigado. O novato se aproximou.
Baixou o tom e falou algo que fez o coração do homem disparar. Algo que viraria a chave da história. Se você quer saber exatamente o que o mecânico fez, não saia do vídeo. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e deixe seu like. Porque o que vem a seguir não é apenas uma virada, é a lição mais impactante que essa oficina já viu. A oficina inteira permanecia em um silêncio sufocante, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para ser respirado. O bilionário disfarçado seguia o novato para a área interna, e os olhares o acompanhavam como lâminas. Alguns cruzavam os braços, outros afundavam as mãos nos bolsos, mas todos, sem exceção, estavam incomodados. Não era apenas curiosidade, era medo de perceberem que talvez tinham passado dos limites. O chefe da oficina, um homem de voz grossa e ímpeto explosivo, abriu a porta com força e gritou: "O que esse mendigo ainda está fazendo aqui?" Ele já tomou o tempo de todos. O bilionário disfarçado não respondeu. Ele apenas respirou fundo, olhando para o chão como quem procura forças em memórias antigas. O novato deu um passo à frente, um passo que fez todos se calarem. "Com licença, chefe, mas o senhor não sabe com quem está falando." A frase caiu como um trovão. Os mecânicos se entreolharam. "Esse menino enlouqueceu. Vai ser demitido hoje mesmo." "Tá defendendo um desconhecido? Para quê?" Mas havia algo diferente no olhar do novato. Não era ingenuidade, não era arrogância, não era bravura gratuita. Era código moral. Aquela espécie rara de postura que não se ensina, não se empresta, não se compra. Ou nasce com ela, ou nunca terá. O bilionário disfarçado observava cada gesto, cada palavra, cada respiração do novato, e a cada segundo, algo dentro dele queimava. Algo que ele não sentia há anos. Confiança verdadeira em um desconhecido. O chefe se aproximou, rosto vermelho, nariz a poucos centímetros. "E você, novato, pense bem no que está fazendo. Aqui, a gente não brinca de herói." O novato respirou fundo e manteve firmeza na boca e nos olhos. "Não estou brincando. Estou sendo humano." A oficina inteira parou. Era como se o tempo tivesse parado entre dois mundos. O da arrogância e o da dignidade. O chefe riu. Mas era uma risada nervosa, trêmula, como quem tenta reafirmar poder enquanto o sente escorrer. "Você vai se arrepender disso, garoto." "Talvez", respondeu o novato com calma. "Mas não mais do que alguém que humilha quem está quieto sem motivo." As palavras bateram nas paredes metálicas da oficina como marteladas. Até o som do elevador hidráulico parecia ter se calado. O bilionário levantou lentamente o rosto e pela primeira vez encarou todos. Não havia raiva, não havia vingança no olhar. Havia apenas uma verdade silenciosa. Ele viu cada detalhe, ouviu cada frase, sentiu cada desdém. A porta se fechou, lá no fundo, e eles foram conduzidos a um compartimento reservado. A zona dos veículos especiais, onde só entram clientes VIP e mecânicos mais confiáveis. Alguns mecânicos se entreolharam. O chefe enlouqueceu, deixando esse sujeito entrar lá. Esse pobre não deveria nem passar da recepção. Esse novato vai ser expulso, marca minhas palavras. Mas uma coisa começou a mudar no ar. As mesmas bocas que zombavam, agora temiam. Temiam a possibilidade de que aquele homem não fosse quem aparentava. Temiam a chance de estarem do lado errado da história. O novato parou em frente ao bilionário e disse, com voz baixa, mas firme, segura, quase celestial: "Antes de qualquer serviço, eu preciso te perguntar algo." O bilionário assentiu. "Quando você entrou aqui, buscava conserto de máquina ou de humanidade?" A pergunta fez o coração do homem vibrar como um motor prestes a ligar. Lá fora, todos tentavam ouvir, mas as paredes pesadas abrigavam o início de algo que mudaria vidas. O novato puxou uma cadeira e disse, "Sente-se, a partir de agora eu assumo." E assumiu não só um carro, um cartão recusado, um atendimento negado, assumiu o destino de uma história inteira. O bilionário respirou fundo, as mãos sobre as pernas, o olhar firme. "Eu nunca pensei que um dia encontraria alguém assim. Exatamente quando eu decidi testar o mundo." O novato apenas sorriu com aquele sorriso de quem sabe, mas não revela. "A oficina testou você, mas agora
Você vai testar na oficina. E assim, sem gritos nem ameaças, começou a virada mais silenciosa, mais elegante e mais impactante da história. Sem mostrar carteira, sem mostrar fortuna, sem provar nada, apenas esperando o momento exato. A porta reservada se fechou atrás dos dois. Lá dentro, longe dos olhares, longe dos cochichos, longe do julgamento, o mecânico novato limpou as mãos, respirou fundo e finalmente encarou o homem que todos haviam humilhado. Antes de continuar, disse o novato suavemente, eu quero te pedir desculpas pelo que fizeram. O bilionário sorriu de forma discreta, cansada, mas agradecida. Você não tem culpa da arrogância deles. Pelo contrário, você foi o único que fez o que ninguém mais fez hoje. Enxergou. O novato então se abaixou para examinar o motor, mas antes de tocar na máquina, olhou diretamente para ele e disse, agora, posso te perguntar quem você realmente é? O homem respirou fundo. Então, calmamente, ele tirou o chapéu humilde que usava, tirou o casaco surrado, ergueu o rosto e, naquele instante, a porta se abriu de súbito. Era o dono da oficina, vermelho, suado, ansioso, rosnando. Você vai ser demitido agora mesmo por defender vagabundo. Mas ele congelou. A imagem à sua frente era impossível de ignorar. O pobre agora estava claramente visível. Postura firme, relógio discreto, porém milionário, identidade que não precisava ser pronunciada. Ele apenas tirou do bolso um cartão dourado, não de banco, mas da própria rede de oficinas do país. Talvez você não saiba, mas eu sou o real proprietário de tudo isso. Silêncio. Não só silêncio. Morte do orgulho. Enterro do preconceito. Colapso da vaidade. O chefe engoliu seco. O mecânico mais antigo deixou cair a chave inglesa e lá fora os outros se entreolharam como quem viu o impossível. E mais, continuou o bilionário com voz calma, mas tão afiada quanto espada. Hoje eu vim exatamente assim, para ver quem aqui merecia estar comigo amanhã. Ele virou para o novato. E você merece. O dono da oficina tentou se aproximar, desesperado. Senhor, por favor, eu não sabia, O bilionário ergueu a mão, cortando o pedido de desculpas. Você sabia quem ele parecia. E isso foi suficiente para te fazer revelar quem você realmente é. A frase atingiu o homem como tiro. O bilionário caminhou até a bancada, assinou um documento e entregou ao novato. A partir de hoje, esta unidade é sua para comandar. Promoção imediata. Sala própria. Salário triplicado. Os mecânicos se entreolharam, a boca aberta, o peso da lição vibrando no ar como o motor ligado sem ruído. O novato tentou conter a emoção, mas os olhos marejaram. Eu só fiz o certo. Oh, disse ele. É exatamente por isso que eu te escolhi, respondeu o bilionário. Ele se virou para a equipe. A grandeza não se mede pelo relógio no pulso, mas pelo respeito que você entrega ao outro, mesmo quando acredita que ele não tem nada. E sem mais uma palavra saiu pela porta principal, deixando para trás o rumor, o espanto, a transformação, a oficina inteira em pé, todos em choque, todos mudados para sempre. No dia seguinte, um quadro foi pendurado na recepção, com a frase dita pelo bilionário: o caráter é visível quando ninguém acredita estar sendo observado. E naquele mesmo dia, o novato assumiu o cargo. Com honra, com humildade e com a força silenciosa de quem nunca precisou humilhar para ser grande. E você que acompanhou até aqui, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esta história, porque o mundo precisa ver. Não é a roupa, não é o carro, não é o cartão, é o respeito que revela quem realmente você é. Até a próxima história.